fala, por exemplo, em condição de existência, como vocês estão vendo aqui, e faça um questionamento como esse, né? Para que valores de x, ou seja, qual número que eu posso colocar tanto aqui quanto aqui, vejam que é o mesmo número, né? E fazer essas operações matemáticas, ou seja, subtrair 3, aqui é a base do logaritmo, né? Ou seja, é um número que a gente chama de base, né? E aqui o logaritmando, ou seja, o resultado quando eu pego essa base e elevo a um expoente, eu não sei qual é, né? E que dá esse resultado aqui. Então a gente quer saber quais são as condições que eu posso ter um logaritmo existindo, né? Ou seja, um cálculo de expoente sendo verdadeiro, matematicamente. Então, se vocês lembrarem no vídeo, só para a gente recapitular, o que é, ou como é que a gente escreve um logaritmo? A gente pode escrever assim, né? Se eu escrevo, por exemplo, log de x na base b igual a 1a, vejam que eu só estou escrevendo como x, mas poderia ser qualquer letra. E esse x que eu estou escrevendo aqui não é necessariamente o mesmo que esse, é só um número qualquer. O que significa esta expressão aqui, né? Estou fazendo um cálculo de expoente. Esse cara aqui, né? Ele me dá o expoente. Ah, cadê o expoente? É esse cara aqui, ó. Estou chamando de A. Esse é o expoente. Que eu elevo quem? Esta base aqui, ó. E que dá o que de resultado? Este carinha que eu estou chamando de x. Então eu posso montar essa expressão como uma forma de uma potência. Então isso daqui pode ser a mesma coisa ou é equivalente a escrever assim. A base elevado ao expoente a ou ao logaritmo é igual a x. Então a gente diz que o a é o logaritmo de x na base b. O que a gente quer dizer com isso? A gente levou a base ao expoente a e que deu o resultado x. Então, por isso que a gente chama a de logaritmo, ou seja, a é o expoente que está me levando a este caso. E aí, quando eu falo de base, nesse caso, dessa maneira aqui, apesar de a gente ter qualquer número podendo constituir a base e fazer cálculo de expoentes, nessa condição, especificamente aqui, quando eu vou fazer uma operação olhando somente o expoente, eu tenho algumas restrições, tanto para esse cara aqui, a base, quanto para esse cara aqui, logaritmando, né? Então, a base, nesse caso, a gente vai restringir a um conjunto específico de valores. Ela vai poder ser só valores positivos. Então, a condição de a gente fazer uso dessa continha para o cálculo logaritmo significa que a gente faz o quê? Bom, eu só vou poder usar valores maiores do que zero na base. Ah, mas não tem números negativos na base? Tem. Quando a gente faz cálculo lá de potências. Aqui, para fazer uso dessa maneira, com este procedimento, eu tenho algumas limitações. E as limitações são essas. Para a gente conseguir estabelecer essas relações, a gente chama de condição de existência. Assim como a gente fez lá atrás, lembra? Com o conceito de divisão, que não há divisão por zero, mas apesar de ter multiplicação, que é a operação inversa por zero, eu não posso fazer a divisão de um número por zero, por conta do procedimento de correspondência da multiplicação. Mesma coisa ou similar aqui. Então, nesse sentido, a base vai positiva e o resultado, o cara aqui está no x também, é positivo e diferente de 1. E se eu quero estabelecer uma relação com qualquer conjunto de valores, se eu coloco como resultado igual a 1, é só... Aí eu estou tendo alguns problemas, porque pode ser que tem valores do expoente igual a 0, que me levam a 1, e que não necessariamente tem a base positiva. E aí eu posso ter problemas. Então a gente estabelece essas condições aqui. Tá? A
gente vai estar num campo mais específico, num campo mais restrito de números que a gente pode utilizar para fazer essa continha. E aí, feito isso, essas considerações, eu tenho as condições de existência do meu expoente, ou do meu cálculo do logaritmo. E aí é o que se pergunta aqui, ó. Para que valores de x existe essa continha de logaritmo aqui, ó? Log de 9 menos x na base x menos 3. Bom, eu sei as condições para esta base aqui, ó. O que tem que acontecer? Quais os valores que eu posso colocar nessa base? Aqui, ó. São valores positivos. Essa condição aqui, ó. Então eu tenho que ver que números que eu posso colocar ali e subtrair 3 unidades e ainda continuar dando positivo. Que números podem ser esses, pessoal? Alguns números que vocês visualizam e que podem colocar ali, como exemplo. Alguém pode me dizer um número? Olha, tá, ela colocou aqui 6, né? Se eu fizer 6 menos 3, dá um número positivo? Alguém concorda com a Tayla? Ou a Tayla concorda com a pergunta que ela fez? Pode ser o 6? Pode ser, a Juliana está dizendo aqui, né? De fato, 6 é um exemplo. Pode ser qual um outro número? Que subtrai 3 unidades e que dá positivo ainda. Porque não é só o 6 que pode entrar ali, né? Pode ser qualquer número que dê um resultado maior do que 0. Pode ser 3? 4, a Nayara colocou. Muito bem. 4 menos 3 dá 1. E a minha perguntinha? Pode ser 3 ali, no lugar do x? O 3 vai dar 0. Muito bem observado, Nayara. Se o 3 dá 0, 0 é maior do que 0? E a condição para eu colocar números aqui é que o 3 é que essa condição da base dê maior do que 0. Exato, né? A Nayara colocou aqui, eu acho que não pode. Exatamente. Então, o que eu estou tentando coletar de investigação ali nessa análise de existência? É que o 3 não pode, e nem valores menores. Olha, por exemplo, se eu coloco 2, 2 menos 3 dá menos 1, dá negativo. Mas se eu só quero positivos, tudo bem, Kathleen, sem problema. Isso, 0 é neutro, e ele seria 0 é igual a 0. Não é positivo, não é um elemento neutro. Portanto, eu tenho que ter valores maiores que 0, que essa é a condição. E nesse caso ali, então, tem que ser maior do que 3. Né? Então, o que eu posso escrever? Né? Posso visualizar assim, colocando alguns valores, e aí já chegar na conclusão que para este caso aqui, a base tem que ser maior do que 3. Ah, mas por que maior que 3? Porque se eu coloco 3 ali, dá 0. Então não pode. Se eu coloco menor do que 3, dá negativo. Não pode. E se eu colocar maior do que 3, pode. Números inteiros. 4, 6, 10 e assim por diante. Até posso colocar números decimais também. Ó. Se eu colocar 3,1, 3,1 é maior do que 3, também serve. Então maior do que 3 é suficiente. Exatamente igual a ele, não posso. Tudo bem até aqui, pessoal? Bem, obrigado, Nayara, pelo retorno. Então vejam, eu estou colocando aqui uma condição de ser maior que 3, mas ela só vale para a base. E o x não está só na base, olha lá. Eu tenho x aqui também, nesse lugar aqui, ó. Olha aqui o x também aqui. Bom, eu tenho que olhar nesse caso, esse indivíduo ali, né?
Aqui, no logaritmando, onde está o 9 menos x, eu tenho duas condições a ficar atentos. Essa daqui e essa daqui. Não confundam esse x daqui com o x que está aqui dentro, tá? Esse x aqui de baixo, eu estou falando do xão que está associado aqui, ó. A esse cara, tá? É como se o 9 menos x fosse o meu xão aqui, né? Esse que está ali embaixo. Então vejam que ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Bom, maior que zero. Ah, vai ser maior que 3. Cuidado. Cuidado com essa afirmação. Se eu colocar maior que 3 aqui, se eu fizer, por exemplo, a escolha do x igual a 4, colocar aqui, ó, neste lugar agora, estamos olhando aqui o destaque que eu circulei em preto. Se eu colocar o valor x igual a 4 aqui, 9 menos 4, dá maior que zero? Sim. Dá, né? Então, beleza, continua valendo. 9 menos 5 continua dando maior que zero, certo? Nove menos 8 também, não é? E 9 menos 9? Isso. Muito bem, Juliana. Vai dar zero. Isso aí, Nayara. Então vejam, eu tenho, por este olhar aqui agora, o de baixo, que eu tinha olhado aqui, me dizia que eu podia crescer, acima, pegar números acima de 3. Agora, esse em destaque aqui em preto, eu posso crescer, mas até um certo ponto. Por quê? Se eu pego o 9, que é maior do que o 8, e faço 9 menos 9, me dá zero. E pode entrar resultado igual a zero em uma dessas duas partes que eu tenho destacado aqui? A gente está vendo que não. Né? Esse cara também tem que ser maior do que zero, igual não. Então, o que tem que ser levado em consideração aqui? Eu posso pegar valores maiores que 3 e menores do que menores que quem? Menores que 9, isso aí, Nayara. Todo mundo concorda com a Nayara? Menores que 7? Ela colocou 7 aqui. Posso colocar maior que 8 ali? Posso colocar, por exemplo, 8. 9 menos 8 dá positivo ou não? Aqui, ó. Ou foi uma digitação? Acho que eu posso colocar maior que 7, né? O 8 é maior do que 7. E isso daqui dá 1. O 9 menos o 9 é que dá 0. E aí esse caso aqui não pode. Esse ok. 9 menos 7 até posso colocar também. Mas não para aqui, olha. Eu posso pegar um valor maior que 7. Tudo bem, Tyler? Professor, Pois não. então que o X não é o diferente de 1. Eu achei que não podia dar 1. É, mas é o xão diferente de 1. Isso aí. Você tem razão. A gente vai chegar lá. É que eu tô fazendo passo a passo. Tá bom. De nada. Porque assim, se eu limito menor do que 7, eu estou pegando números inteiros. Agora eu entendi a sua consideração. Você tem razão. Mas,
Se eu olhar só os inteiros, realmente esse cara aqui, pela última condição de existência que eu nem mencionei, mas vocês já estão visualizando, o 8 não pode entrar também. Mas eu estou olhando só em questão desta condição aqui, ó, ser maior do que zero. Ah, já quero fazer as duas? Beleza, o 8 não pode. Aí você diz assim para mim, ah, tá, então são só menores que 7. Aí a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque entre o 7 e o 9 tem diversos valores no conjunto dos racionais. Por exemplo, 7,1, 7,5, né? Aqui está o 8, tudo bem, a gente vai ver que não vale, porque vai dar o resultado igual a 1 para o x, mas tem 8,2, 8,9, e todos esses valores também satisfazem essa condição aqui. Tudo bem? Ficou mais claro agora no questionamento que você tem razão, não deixa de ter, mas como eu estou olhando fragmentado por enquanto, não que esteja errado de você olhar dessa maneira, mas é só para não ter uma falsa conclusão. Vamos olhar por partes. A Jack, vocês conhecem Jack? Conhecem, né? Então a gente olha por partes. Para quê? Para a gente não ter esse deslize, às vezes, de olhar as duas condições que têm que ser satisfeitas e aí desprezar alguns valores nessa consideração. Então vamos olhar apenas, por enquanto, esses casos separados. E aí, se ficou claro que é menor que 9 pode, por satisfazer essa condição aqui de ser positivo ainda, a gente prossegue. Se não, eu tento esclarecer de uma outra maneira. Não estou olhando ainda essa daqui, ó. Não olhei essa daqui ainda, diferente de 1. Seguimos para ela agora. Ficou claro que eu estou olhando somente essas duas. E aí agora eu vou fazer a composição final depois da resposta, a partir delas. Tudo bem. Obrigado pelo retorno, Tayla. Então vamos lá. Vocês observaram muito bem que tenho essa condição. Eu não posso ter um resultado numérico dando 1 nesta parte aqui. O 9 menos x. Porque eu estou dizendo que essa composição toda tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Aí sim, qual o resultado que, quando eu pego o 9, subtrai uma quantidade de unidades e dá 1? É óbvio que é o 8. Então, nessa consideração, eu tenho x menor que 9 e x diferente de 8. Quando eu olho dessa maneira, eu só estou excluindo dos menores do que 9 o 8. Eu não desprezo todos esses valores aqui, ó, por exemplo, foram mencionados. Porque se eu coloco menor do que 7, eu só pego quem? Só daqui para cá. E aí todos esses estão aqui, ó, no meio, pulando o 8, todos esses que estão aqui, eu descarto. E eles são válidos também, eu posso utilizá-los, tá bom? E aí a composição final da minha solução de existência, então seria aqui, ó. Tá claro para vocês que esse é o símbolo de maior na matemática? Ou alguém se confunde ainda? E esse é o de menor?
Ok, Tyler. Só uma dica, então, já que os demais não estão interagindo comigo. Vai que tem alguém... Ah, obrigado, Adriana, obrigado. Vai que alguém está com dúvida, com vergonha e não quer falar comigo, ou porque está cansado ainda do domingo, ou porque está com vergonha de falar. O que eu faço quando eu estou com dúvida? Até hoje, tá? Às vezes passa batido. Eu faço aquele risquinho aqui, ó. Aprendi com o professor de matemática para ver qual que é o símbolo, qual o número que dá quando eu faço esse risquinho. O menor número construído a partir desse risquinho é o símbolo de menor. E o maior número é o símbolo de maior. Aqui, ó, aparece um 4, né, quando eu faço assim. Né? Se eu passar esse risquinho para baixo, aparece um 4. E aqui aparece um 7. Então o símbolo de maior está sempre com a abertura para a esquerda e o símbolo de menor sempre com a abertura para a direita. Tá? A abertura é esse bico aqui, né? Essa parte é a abertura, tá? Bom, dito isso, então, como é que eu faço a composição? Eu posso deixar a resposta assim, mas eu quero dar uma única resposta, ou pelo menos dizer aqui, ó. Bom, eu posso pegar valores maiores que 3 e menores que 9, sendo diferente de 8. Se eu coloco numa reta, aqui, vou colocar aqui embaixo um pouquinho, menos poluído, então eu tenho aqui o maior 3 e o 9. Se eu faço uma organização desses valores alinhados de maneira crescente da esquerda para a direita. Por isso que eu tenho aquela setinha aqui, ó. Essa seta me indica que eu estou crescendo com os números da esquerda para a direita. E aí os meus valores estão aqui entre 3 e 9, ou seja, maiores que 3 estão para cá. E menores que 9 estão à esquerda, ou seja, são esses daqui. Então veja que eu bato no 9 e volto no 3 e assim por diante. Eu posso escrever dessa maneira, ou ainda, como é que vocês leem ou visualizam esta informação que eu em vermelho aqui e que poderiam me dizer de uma outra maneira, maiores que 3 e menores que 9? O valor de x está entre quem? Quando eu faço essa leitura aqui assim, ó, visualizo dessa maneira e quero dar uma resposta. Que números de x eu posso escolher? Ah, escolha x, de acordo com essa visualização aqui, vocês poderiam falar, ah, pega um x, de que maneira? Um x que está onde? Em qual região ali de números? Como é que você poderia dizer isso? Em vez de falar, ah, x maior que 3 e x menor que 9. Que outra maneira? No meio, um sinônimo de meio. Quando você tem os dois pontos, inicial e final. No meio de quem? Ah, pega no meio de quem? Pode só pegar o 6? Só o 6 que eu posso pegar? Pelo vermelhinho ali é só o 6, ó. Eu posso pegar o 0? O 0 está entre... é maior do que 3? Então, se vocês fossem dizer para mim, ah, vocês estão dando exemplos, né, de valores, 4, 5, 6, 7, 8, mas em vez de você dar um exemplo específico, como é que você poderia me dizer de maneira geral qual valor de x eu posso escolher? E aí eu escolho um número, mas você me diz uma referência. Ah, como é que eu posso escolher um valor? Como é que você diria para mim? Escolha um x. De que maneira? Pelo que vocês estão vendo de destaque em vermelho aqui nessa linha.
Só depois do 7 pode ser o x? 7 está aqui, ó, aproximadamente, né? E esses daqui não podem? Tudo bem, do 7 para trás são esses daqui. Por exemplo. E aí, esses daqui não podem? Uma coisa mais precisa do que depois do 7, ou... Porque eu posso falar maior que 3 e menor que 9, mas uma outra maneira de dizer a mesma coisa que falar maior que 3 e menor que 9, só que de uma outra maneira. Olha, a Sueli escreveu aqui. Entre 3 e 9. Vocês acham que esta resposta, entre 3 e 9... escolha um x entre 3 e 9. É a mesma coisa que falar um x maior que 3 e um x menor que 9? O que vocês me dizem? Concorda com a Sueli? A Giovana diz que sim. A Nayara acha que sim. Tá com dúvida no que, Nayara? Eu estou perguntando, hein? Não estou afirmando a dúvida. A Tayla diz que sim. Mais alguém quer se manifestar aqui no chat? Ah, a Catherine escreveu. A Nayara não tinha entendido muito bem. Tudo bem. A Catherine disse que sim. Então, vejam. Vou concordar também com a Sueli. É o sono. O sono atrapalha. O sono atrapalha, né? Vou concordar com a Sueli por quê? Eu posso utilizar uma maneira similar pela visualização aqui, similar a estas considerações de ser maior que 3 e menor que 9, olhando visualmente aqui, ó. Bom, se eu peguei o 3, coloquei aqui à esquerda, nessa consideração numa construção crescente, os números vão aumentando da esquerda para a direita até chegar no 9 aqui, ó. E aí eu tenho que pegar valores maiores que 3 e menores que 9, ó, maiores que 3 estão aqui. E menores que 9, bate nele e fica. Então eu vou pegar valores que estão entre esses dois. Então uma maneira similar de escrever maior que 3 e menor que 9 é falar, bom, escolha um número entre 3 e 9. Ah, tudo bem, senhor, mas eu não posso pegar qualquer número ali entre 3 e 9. Vocês têm razão. Quem tem que excluir desse entre 3 e 9? O 8 aqui, né? 8 não pode ser considerado. Né? Então, aqui, ó, eu tenho 8, estou levando em consideração, mas essa parte aqui, essa primeira, eu posso reescrevê-la. Dizer entre 3 e 9, como vocês me disseram, está correto. E matematicamente, como é que a gente escreve entre 3 e 9? A gente escreve assim, ó. Isso daqui significa a mesma coisa isso daqui, ó, que vocês me escreveram. Professor, o símbolo do trem no dia que está virado ao contrário, ele é maior? Boa pergunta. E aí, será que tinha que estar virado ao contrário? Vamos fazer a leitura então desse questionamento. O que é esse símbolo aqui? Não está como aqui em cima. Será que não deveria ser o mesmo?
Cuidado, porque a ordem está trocada agora, ó. X é maior que 3. Vocês concordam comigo nessa leitura daqui para cá? Essa é a leitura que a gente faz assim, na matemática. Se eu fizer a leitura, e no texto também, no nosso texto a gente lê da esquerda para a direita. Se eu fizer a leitura daqui para cá, ó, o que está sendo dito aqui? Só essa primeira parte. 3 é o que de x? Que símbolo é esse? Menor. Menor. Falar que x é maior que 3 e que 3 é menor que x é a mesma coisa ou não é? E tudo bem se não for. Só quero que vocês me digam se não está claro. O objetivo daqui no final agora, dessa consideração, é escrever a resposta, né? A resposta pode ser dada de várias maneiras. Eu estou só apresentando para vocês uma maneira matemática de dizer está entre 3 e 9. Aproveitando esse trecho para dizer aqui. Vou pegar um número para ficar mais concreto. Pega um número maior que 3. Vou pegar um exemplo e colocar aqui, ó. Vou colocar um número no lugar de x. 5 é maior que 3. Vocês concordam? Que eu escrevi corretamente? Isso é uma afirmação verdadeira, matematicamente construída. O 5 é maior que o 3 e eu escrevi corretamente com o símbolo de maior na matemática aqui. E se eu escrever assim, ó, não é a mesma coisa? 3 é menor que 5, não tá certo? Certo. Então, se eu quiser fazer uma leitura invertida aqui de baixo, ó, bom, se eu faço a leitura daqui para cá, com essa leitura aqui de baixo, 3 é menor que 5. Mas se eu pegar do 5 e ler para trás, é a mesma coisa, só que de maneira inversa. Se o 3 é menor que 5, o 5 é maior que 3. Então veja que nessa leitura, de maneira indireta, se eu falo 3 é menor que 5, ok, está correto, eu sei disso. E fazendo a leitura implícita, ou implica que se o 3 é menor que 5, o 5 é maior que o 3, mesmo que não esteja escrito isso. Mas eu posso fazer essa leitura aqui, ó. Por que eu estou dizendo nesse caso? Porque falar seja 5 ou seja x, qualquer número, se eu estou dizendo que o x é é maior que o 3, se o x é maior que o 3, é a mesma coisa falar que o 3 é menor que o x. Tudo bem em relação a isso, pessoal? Ficou mais claro agora? Então, estou só tentando escrever a resposta de uma outra maneira, como está entre um número entre outros dois. Então, se eu estou falando assim, ó, 3 menor que x, que é menor que 9, eu estou dizendo que o x está entre 3 e 9. Por quê? Porque se o 3 é menor do que o x nessa leitura daqui para cá, eu sei que o x é maior que 3. E, continuando aqui, ó, olhando daqui para cá, x é menor que 9. Bom, se ele é maior que 3 e menor que 9, ele está entre 3 e 9. É isso que está querendo dizer aqui. Então, quando a gente escreve matematicamente assim, a gente está dizendo de maneira equivalente a este texto aqui de baixo. Se o 9 fosse negativo,
aí teria alguma coisa esquisita aqui na construção. Aí eu estaria para o outro lado do intervalo, só que dizendo uma coisa meio esquisita, né? Aí eu estaria falando que o 3 é menor que o x e menor que o -9. Aí eu tenho coisas disjuntas se eu for desenhar. Porque se eu fosse fazer essa leitura, eu estaria falando o seguinte, ó. Vou colocar aqui uma reta menor. Vou colocar o 0 aqui, o 9 aqui e o -9 aqui, só para a gente ter referência. Tá? Olha onde está o -9. O que significa valores maiores? Estão sempre à direita, ó. Por isso que o sentido de crescimento é único. Né? Os valores crescem da esquerda para a direita. Ó. O -9 é menor que o 0, que é menor que o 9, que é menor que qualquer outro valor aqui, como 10, 20, assim por diante, que está à direita do 9. Então, se eu falo 3 menor que x, que é a mesma coisa que x maior que 3, seria alguma coisa aqui, ó. X maior que 3 continuaria sendo aqui. Se eu olhasse as duas, tá, Ranieri? É que você perguntou só do -9, mas eu vou olhar a resposta como um todo. E se eu só troco o sinal do 9 nessa construção, estou dizendo que o x é menor que um -9, e aí essa resposta dá até problema, porque se eu for desenhar ela, ó, olhando os dois lados, menor que -9, aqui, ó, os menores estão para esse lado. Então veja que eu não tenho uma resposta única aqui, ó. E eu não posso nem escrever dessa maneira aqui. Tá? Então, não é só trocar o sinal aqui, nesse caso. Agora, se eu troco o sinal aqui, em vez de menor, eu coloco maior aqui, aí eu teria maior que 3 e maior que -9. Aí eu não tenho composição também de falar em uma única resposta, porque eu poderia ter esses valores aqui, ó, maiores que -9 estão daqui da direita, e maiores que 3 estão daqui. Bom, mas para satisfazer os dois, tem que ser só maior que 3. Então, em termos de escrita matemática, eu tenho que tomar muito cuidado que não é só inverter um sinal do número, ou um sinal também de desigualdade, para dizer que a resposta está entre. Tá? Não sei se eu fui claro nessas minhas explicações aqui. Tá? Mas não é só inverter o sinal do número. Tem que fazer a leitura como um todo. E vocês sabem, se não ficou claro, é só falar novamente. Opa. Apaguei um número que não era para apagar. Pegar a borrachinha aqui e apagar este cara aqui. Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Então a minha resposta aqui, nesta condição, a resposta final é x está entre 3 e 9 e x diferente de 8. Então vou só complementar aqui embaixo, assim como a gente fez aqui em cima, ó, vou colocar aqui embaixo. E veja que não tem como eu unir mais essa resposta. O 8 tem que ficar à parte aqui, tá bom?
Então, Tayla, tá certo sim, mas geralmente, matematicamente, a gente não coloca dessa maneira, né? Para dizer está entre, porque aí a leitura fica meio esquisita, mas tá certo. Porque você tá colocando 3 maior que x, menor que 9. Que é a mesma coisa que eu escrevi ali. Você só inverteu o sinal de desigualdade. Ah, não, você colocou 3 maior que x, perdão. Não estaria certo assim. Você está dizendo que o 3 é maior do que o x. E na verdade o x é maior do que o 3. Olha lá em cima. Tá? Então, nesse caso, a leitura sempre da esquerda para a direita, você tem que tomar muito cuidado. Não, a conta é simples mesmo. Não é para complicar a conta. É simplesmente para a gente, nesse contexto aqui, estabelecer uma relação de condição de existência. A condição de existência é dada aqui ó, só pela parte conceitual de logaritmo, só para a gente entender aqui e resolver uma continha básica mesmo. Como a gente não viu ainda toda a parte de álgebra, então eu nem escrevi na forma de inequações aqui as resoluções. Eu só fui olhando e sugerindo para vocês quais os valores podem entrar aqui em x menos 3 e em 9 menos x a partir dessas duas condições e dessa terceira aqui. Que bom que a conta foi simples, não tem problema. É isso mesmo. É para ser Professor, uma simples. dúvida. Diga O lá. senhor vai deixar a aula gravada? Ela está gravada sim. Obrigada. De nada. Estou gravando ela. Mais alguma pergunta, pessoal? No chat ou no áudio? Então vamos adiante. Agora aqui, ó. Dado que log de 2 é 0,301 e log de 3 é 0,4771, calcule. Então veja que eu já dei as informações dos logs. Então não é para pegar a calculadora e ir lá fazer isso aqui, ó. Ah, quanto é esse log, né? Pô, dureza. Já sei quanto é, vou fazer assim, pessoal. Aqui eu vou ficar fazendo essa maneira. É para vocês treinarem as propriedades aqui, né? Não é para pegar isso daqui, log, log de 16 é 1,2. Pronto, já fiz. Não é isso. Não quero que vocês usem a calculadora para ir lá pôr o valor e fazer essa conta. É para usar, para calcular propriedadezinhas, assim como a gente viu nas atividades passadas envolvendo propriedades de potência, de radiação. Porque às vezes é importante você fazer manipulações matemáticas dentro de um determinado contexto, né? Seja para fazer um exercício, seja para tomar alguma análise um pouco mais complexa. Às vezes você precisa verificar alguns padrões dos números, das expressões que você tem em determinada situação. E aí você, então, para identificar esses padrões, às vezes você precisa reescrever ou rearranjar esses valores. Então, ferramentas como as propriedadezinhas, envolvendo as operações matemáticas, elas são fundamentais nesses casos para a gente encontrar caminhos. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, e quando não aparece a base, significa que a base é 10 por padrão, tá? Por definição. Então aqui, log de 2 está na base 10, deu 0,301. O que eu estou dizendo aqui? Que 10 elevado a 0,301 dá 2 aproximadamente. Pega a calculadora para você ver. 10 elevado a 0,301. Olha lá, 1,99998, ou seja, aproximadamente 2. Tá? Mesma coisa, log de 3, na base 10, 10 elevado ao expoente, que é o logaritmo, dá 3. Então, fazendo aqui a mesma coisa, 10 elevado a 0,4771, aproximadamente 3.
bom? Tudo bem? Ficou claro aqui, pessoal? Nessa parte? E aí, então, como é que eu calculo o log de 16 tendo log de 2 e log de 3? Quem pode dar uma sugestão? Quem consegue encontrar um caminho ou ter um faro aqui entre os logs que eu tenho? Ó, Nayara tá perdida. E o silêncio paira no ar. E o chat para, tá travado. E ninguém conversa com o professor aqui nessa hora. Ninguém dá uma sugestão, nenhuma luz. Tá bom, Juliana, vamos lá de novo, vamos repetir. Eu quero calcular a log de 16. E vamos supor que eu não tivesse calculadora. Não tenho nada, não tenho nenhum recurso. Eu só conheço as propriedades de logaritmo e essas informações aqui. Ó. Ah, quais são as propriedadezinhas de logaritmo mesmo? Para quem não lembra, propriedadezinhas, vou escrever aqui. Não, eu quero calcular o resultado numérico. Como aqui, ó, log de 2 é 0,301, log de 3 é 0,47. Então, eu quero saber qual número eu elevo 10, qual expoente eu elevo 10 e que dá resultado 16. Aonde está o 10? O 10 está na base. Ó. Quando não aparece aqui o número, significa que a base é 10. Tá? Por padrão, a gente sempre usa a base 10 e a gente não exibe ela. Tá? Então, o que eu estou dizendo? 10 elevado a algum número dá o que está aqui dentro do log, o logaritmando. Ó. 10 elevado a 0,301 dá 2. 10 elevado a 0,4771 dá 3. 10 elevado a quanto? Dá 16. Eu mostrei uma calculadora para vocês que é 1,2 aproximadamente, mas eu não quero fazer daquela maneira. Eu quero fazer uso das propriedadezinhas logarítmicas e somente usando esses outros dois dados, se for necessário. Quais são as propriedades? Log de x elevado a y, potência de potência, é igual a y vezes log de x. Seja na base 10, como eu estou dando exemplo, ou qualquer outra base, tá? O que mais que eu tenho de propriedadezinhas? Lembra lá quando eu multiplico potências de mesma base? O que eu faço com a base? Conservo ela e o que eu faço com os expoentes? Log de x vezes y é igual a... Conservo a base, o que eu faço com os expoentes? Somo, né? Não entendeu de onde surgiu esse 10? Na verdade, assim, você não exibe o 10 quando você tem a base. Sempre tem uma base. Quando você vai fazer cálculo de expoente, você sempre tem um número que está na base. Cálculo de potência é isso, né? Por exemplo, quando eu tenho essa seguinte maneira de escrever aqui, ó. 2 elevado à quinta. Esse cara aqui é chamado de base. E esse é o expoente. E o resultado... Opa, 30 não, né? O resultado
É a potência. Tudo bem até aqui? Aí quando eu vou fazer cálculo de expoentes, quando eu vou olhar logaritmo, eu ainda continuo com a base. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, 2 ao cubo vezes 2 à sexta. O que a gente faz usando propriedade de potência? Conserva a base e faça o que com os expoentes? Soma. Essa propriedadezinha que a gente viu lá atrás. Então, quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, né, eu tenho a mesma base, o que eu faço com os logaritmos? Quando que eu faço com os logaritmos? O que eu faço com os expoentes? Que ainda não são, não estou chamando de logaritmo aqui desse lado. O que eu faço com esses dois expoentes aqui, ó? Quando as bases se multiplicam, eu somo. Então, o logaritmo, ele sempre tem uma base. O que é a base? É isso aqui, ó. A base é isso. A base B lá que eu estou chamando, não é só o 2, mas é qualquer número que está na base. O que é o logaritmo? É o expoente. Então, quando eu falo log de x igual a um número, este número, chamado de logaritmo aqui, ó, aqui em cima, log de x na base b igual a a, o que significa? Estou pegando o número elevando ao expoente e dando esse resultado. Ó. Então aqui, ó, se eu falasse 2 à quinta igual a 32, ou se eu tivesse escrito log de 32 na base 2, eu saberia que o logaritmo é 5. Isso é a mesma coisa. Então, escrever assim, essa expressão, essa identidade 2 à quinta igual a 32, ou escrever assim, ó, log de 32 na base 2 igual a 5, é a mesma coisa. O que eu estou dizendo aqui? Aqui eu chamo o 5 como sendo logaritmo de 32 na base 2. Aqui embaixo, o que significa? 5 é o expoente da base 2, que resulta na potência 32. É a mesma coisa. Só que aqui eu estou olhando o resultado do expoente, que estabelece esta relação aqui, ó, com base 2 e resultado de potência igual a 32. Que aqui a gente não chama de potência, a gente chama aqui de logaritmando. Aqui, tá? Então a gente só está olhando essas mesmas condições, só que sobre um outro ponto de vista. A gente está olhando sobre o ponto de vista do expoente apenas. Tá? Mas as bases ainda continuam existindo. Porque senão eu não consigo falar de propriedades entre os expoentes sem ter uma base. E não é sem ter uma base de fundamentações matemáticas, mas sim sem ter uma base em termos das potências aqui. Então eu dei um exemplo aqui, ó, uma propriedadezinha que a gente está fazendo. Multiplicação de potência de mesma base, ó, base 2 é igual. Conservo as bases, ó, é a mesma, e eu somo os expoentes. Isso, Sueli. Poderia ser 4 ao quadrado, ou ainda, em vez de 4 ao quadrado, poderia ser o quê aqui, o 16. Mas só antes da gente continuar com essa resposta, ficou mais clara um pouquinho a conexão entre potências, logaritmos e a base de onde veio. E aqui, por padrão matemático, a gente não escreve a base quando ela é 10. A gente subentende sempre que a base, quando não está aparecendo, é 10. Tá? Meu Deus, sim! Não sei se esse meu Deus é meu Deus de indignação ou de surpresa e maravilha, que ótimo, entendi. Ó, que ótimo. É esse o caminho.
Se eu não conseguir fazer a pontezinha com vocês, aí não tem sentido de eu estar aqui. É esse meu propósito com vocês. Maravilha, que ótimo, João, que ótimo. Essa é a minha satisfação, ver vocês tendo clareza nesses caminhos que eu vou mostrando para vocês, que às vezes não estavam tão claros, e aí às vezes a gente não vai tendo aquelas relações. Entendendo naquela, está no caminho, a Daniela disse aqui. Então, me diz aonde está o caminho que está faltando, que eu tento esclarecer um pouco mais. Maravilha, maravilha, Juliana. Maravilha. Porque a ideia, quando a gente fala em log, o primeiro momento é que a gente já fica traumatizado, porque a gente fala, putz, agora esse cálculo aí é daquele jeito, né? É do DEM isso aqui não existe. Na verdade, a gente só está usando uma terminologia para olhar o cálculo do expoente. E aí a gente vai continuar usando todas as propriedadezinhas, ou quase todas as de lá, ou pelo menos três, que são essa daqui é uma, aí uma outra, que a gente viu lá, de maneira geral, potência de mesma base. Então, quando eu tenho, por exemplo, um x elevado a um y elevado a um k, a gente conserva a base e faz o que com os expoentes? Multiplica. Então aqui, ó, a gente olhando os expoentes, potência elevado a uma potência, o que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. E outra que a gente tem lá são as principais que a gente utiliza aqui no logaritmo. Quando eu tenho, por exemplo, a mesma base, tanto faz a letra que eu uso para base, tá? Desde que ela seja a mesma, ó, nesses casos que a gente está usando. A elevado a n sobre a n conserva a base. O que eu faço com os expoentes? Subtraio. Então, olhando os expoentes, estão aqui num processo de divisão. Veja que eu faço a diferença entre eles. Então, essa daqui, ó, esse cálculo expoente aqui, ó, multiplicação com a mesma base. Ah, como é que eu sei com a mesma base? Não está aparecendo, é a base 10. A base é a mesma. Conservo a base e multiplico os expoentes. Ou o contrário, ó. Olha aqui. Conservo a base e somo os expoentes, perdão. Entendeu? Eu estou com base se multiplicando. Que é essa propriedadezinha aqui, ó. Ah, e qual que é essa daqui? Essa daqui é essa de baixo aqui, ó. Tá? Então veja que aqui eu tenho um y elevando o log de x, que seria o meu k aqui. Então fica y vezes k, ou k vezes y, que é o que a gente está olhando ali no expoente. Ó. É isso que a gente está vendo. E a outra propriedadezinha, a última aqui, log de x sobre y, em qualquer base, mas eu estou usando como exemplo a base 10, mas poderia ser qualquer base. Log de x menos log de y. É isso.
que a gente tem? Tudo bem com relação a essas propriedadezinhas agora? Isso é fundamental vocês me dizerem mesmo, porque se não tem essa correspondência ou essa clareza, fica muito ainda nebuloso, né? O sentido de logaritmo, e aí a gente não entende o que está acontecendo, qual que é a jogada aqui, né? O que eu estou olhando. Na verdade, o caminho é esse, né? Eu estou olhando os expoentes. As bases eu estou deixando de lado. Então, log significa isso, cálculo de expoente. Então, aqui na base 10, por exemplo, a divisão de dois expoentes é a mesma coisa que conservar a base e subtrair os expoentes. Então, aqui, log de x seria o n, por exemplo, ali do A a M, e aqui seria o M. Então, n menos m, que é o cara que a gente está olhando. Tá? É isso que a gente está vendo. Podemos avançar agora e tentar calcular o log de 16 com essas propriedadezinhas e os dados que nós temos. Sim. Maravilha. Sempre com muita calma mesmo, né? E como é um processo, às vezes, que é traumático, ou ficou traumatizado lá atrás, no logaritmo, então é importante que vocês tenham clareza nesse caminho aqui, né? Que não tem nada de diferente, é só, na verdade, assim, tem, mas não tem nada de muito novo, porque isso está associado ainda às propriedadezinhas de potência. Então vamos lá. Log 16. A Sueli deu uma sugestão. Ah, mas eu posso escrever 16 como 4 ao quadrado. Não é? 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Concordo. Eu vou mais além ainda. Eu posso escrever 4 como quem ao quadrado? Ou como quanto ao quadrado? Dois ao quadrado? Não é 4? Que elevado ao quadrado dá os 16. Ou ainda, conservando aqui, ó, potência de potência, conserva a base, faz o que com os expoentes? Multiplica. Então, 2 elevado a 2 vezes 2, que dá... Qual a propriedadezinha a gente está usando? Essa daqui, ó. Essa do meio. 2 elevado a 2 vezes 2. 2 à quarta. Então, falar em 16 é a mesma coisa que falar em 2 à quarta? Vocês concordam comigo? Beleza? Agora, olha só. Então, em vez de escrever 16, eu vou escrever 2 à quarta aqui no log. Então, log de 16 é a mesma coisa que log de 2 elevado a quarta. Ah, mas olha que beleza. Log de 2 à quarta, tenho log de 2, mas não de 2 à quarta. Mas eu sei o que eu faço com esse 2 à quarta, usando as propriedadezinhas de log. Olha aqui. Quando eu tenho assim, ó, x elevado a 1y, escrito dessa maneira, o que eu posso fazer? Eu sei que é a mesma coisa que isso, né? A gente usou até aqui em cima já a potência de potência. Aqui eu tenho na mesma base, base 10, o log de 2 elevado à quarta. Então, o que eu faço? Usando a propriedadezinha, isso é a mesma coisa que 4 vezes, ou seja, o expoente 4 vezes o outro expoente, que é o log de 2. Oh, mas
Aqui eu tenho informação de quanto vale o log de 2. Quanto vale o log de 2? Foi dado para mim aqui, ó. Então, log de 16 é igual a 4 vezes log de 2 é 0,301. Então, eu coloco 0,301. E 4 vezes 0,301 dá 1,204. Se eu quiser fazer uso da minha calculadora, 4 vezes 0,301, aqui ó, 1,204. Muito próximo do log de 16 na calculadora. Lembra lá? 16 log 1,204. Olha até aqui a precisão. Dúvidas, pessoal? Compreenderam o raciocínio aqui? Fizemos log de 16, que deu 1,04, sem usar a calculadora diretamente, como aqui esse número explícito na calculadora, usando propriedades logarítmicas, propriedades de potência e o dado fornecido. Vamos avançar? Três formas. Fazer direto na calculadora e fazer assim. Só duas, né? Qual seria a terceira? Mayara, não vi. Não consegui entender o que você quis dizer com as três formas. Oi? O cara que falou, né, tipo, desse 16 igual a 4, elevado a 2, e esse log Daria sim. Essas três. Eu entendi como fosse três cálculos diferentes, mas eu acho que não é. Sim, você está fazendo a passagem aqui do 4 ao quadrado, que eu não fiz? Sim, Poderia? eu tô achando que é 16 igual a 4 ao quadrado, e o Daria resto também da para continha fazer. é uma ponta, aí o de baixo outra, e o de baixo outra. Essas três, no caso. Essa daqui é uma passagem que a gente de identidade que a gente vai usar, no caso, essa informação trocando com 16. Ela não te dá a resposta do log de 16, tá vendo? Ó? Porque não tem a resposta aqui ainda de 1.2. Eu só estou trocando. Bom, mas o que é 16? Eu posso reescrever de uma outra maneira para tentar usar as informações que foram dadas. No caso, eu vou usar o log de 2. Foi isso que eu fiz aqui. Ó. Então, eu vi uma única maneira de resolver aqui usando esses dados. Tem outra? Poderia usar 4 ao quadrado? Poderia. Só que aí eu teria que usar o 4 ao quadrado, ia ficar 2 log de 4, e aí log de 4 eu ia ter que escrever como sendo, por exemplo, log de 2 vezes 2, que também dá. Então eu posso mostrar essa outra maneira também para vocês. Ó. Então se eu trocar aqui, em vez de log de 16 usar log igual a 2 à quarta, se eu quisesse usar log de 4 ao quadrado. Poderia também. Ó. Log de 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 4 ao quadrado, usando a propriedadezinha de logaritmo, 2 log de 4. Só que 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então eu poderia escrever assim, ó. 2 vezes log
de 2 vezes 2. Bom, mas log de 2 vezes 2, eu tenho propriedade para isso também, porque estão na mesma base, ó. Log de x vezes y, eu posso escrever como log de x mais log de y. Então eu poderia escrever log de 16 igual a 2 vezes. Log de 2 vezes 2 é a mesma coisa que log de 2 mais log de 2. Concorda comigo? Que essa escrita aqui, ó, usando a propriedadezinha lá de multiplicação de potência de mesma base, é a mesma que isso daqui. E aí eu tenho o resultado de log de 2. Está lá em cima, fornecido nos dados. Então eu fico com 2 vezes 0,301 mais 0,301. Ou seja, 0,602 vezes 2. Soma o primeiro que está dentro do parênteses, que dá 602. E 0,602 vezes 2 também dá 1,204. Aí agora eu apresentei duas maneiras para vocês. Ah, você achou que era um Z, o meu 2, Giovana? Nossa, mas a minha letra é ruim demais, né? Nem para ajudar a letra do professor, que dureza. Mas é um 2. Agora eu entendi, professor. Obrigada. Imagina, que é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Então vou fazer mais um aqui com vocês, tá bom? Log de 45. E agora esse daqui, hein? 45. E qual a pista que a gente tem que seguir? Bom, se eu tenho informação de 2 e de log de 2 e log de 3, eu tenho que ver se o número pode ser escrito às custas de 2 ou de 3, ou pode ser decomposto em números a partir deles. 45 não é par, portanto não é divisível por 2. Então eu já excluo 2. Mas 45 é divisível por 3? Sim, professor. Sim, né? E quanto dá 45 dividido por 3? Eu fiz aqui, deu 15. Dá 15, isso aí. E o 15 também é divisível por 3, não é? Também. E quanto dá 15 dividido por 3? Dá 5. Olha só, então eu posso escrever, em vez de 45, eu posso escrever como sendo 9 vezes 5, ou ainda, o 9 pode ser 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, vezes 5. Vocês concordam? Então eu posso escrever o 45, só reescrever o número por enquanto, tá? Não é o log ainda, mas o número 45, uma pistinha com ele aqui, ó. Pode ser 3 vezes 5, ou 9 vezes 5, que é 45, né? Ou ainda, o 9 é 3 ao quadrado, vezes 5. Tudo bem? Então eu vou trocar 45 por 3 ao quadrado vezes 5. Ah, por que eu vou trocar por eles? Porque o 3 eu tenho a informação. Então, o log de 45
é a mesma coisa que log de 3 ao quadrado vezes log de 5. Poxa, e agora, hein, professor? O que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso usar a propriedadezinha do log para o 3 ao quadrado. Ah, e essa multiplicação aqui? Eu uso a propriedade da multiplicação. Ah, qual eu faço primeiro? A que você quiser. Eu vou fazer primeiro a da multiplicação. Porque eu poderia entender o 3, 3 ao quadrado como sendo 9. Não é? Então eu vou escrever log de 3 ao quadrado vezes log de 5 como sendo log de 3 ao quadrado mais log de 5. Tudo bem? Qual propriedade eu usei aqui? Ó? Multiplicação de potência de mesma base. Né? Base 10, multiplicação, conserva a base. O que eu faço com os expoentes? Somo. Ó. Somei esse expoente, esse logaritmo, com esse expoente, com esse logaritmo aqui. Essa propriedadezinha aqui. Ó. O x seria o 3 ao quadrado e o y 5. Então quebrei assim. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? E aí, log de 3 ao quadrado, eu também posso escrever como uma propriedadezinha, né? Potência de potência, ó. Log de 3 elevado ao quadrado. Então eu vou reescrever aqui esse pedaço. Como sendo igual a 3 log, 2 log de 3, né? Mais log de 5. Esse primeiro pedaço aqui, eu já tenho como responder, porque foi me dado log de 3. 04771. Oi, Sueli. Pode dizer. Não entendeu qual passagem, por gentileza? O 45, como é que eu decompus ele? Ou depois aqui, quando eu já substituí no log? Tá, então, em vez de escrever 3 ao quadrado, eu posso usar uma outra das opções lá em cima. Então eu vou escrever o seguinte, ó, aqui já de início. Em vez de escrever 3 ao quadrado, vou escrever 9. 9 vezes 5 é 45, né? Mesma coisa. E aí eu uso a propriedadezinha da multiplicação de potências de mesma base. Base 10, que eu elevo alguma coisa e dá 9, vezes 10 elevado a alguma coisa vezes 5. Então, multiplicação de potência de mesma base me dá o quê? Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, o expoente log de 9, que é o logaritmo de 9, com o expoente de log de 5, ou com o logaritmo de 5, eu somo eles. É essa propriedadezinha que eu estou fazendo aqui. Log de x vezes y na mesma base é log de x mais log de y. Ou ainda aqui, ó, olhando as bases, multiplicação de bases iguais. O que eu faço? Conservo a base, ó, e somo os expoentes. É isso que a gente está fazendo aqui embaixo. Conserva a base, base igual, a base 10 e base 10, e soma os expoentes. Somei log de 9 na base 10 com log de 5 na base 10. Ficou mais claro nessa parte?
Maravilha. Se não ficou, pode perguntar de novo, sem problema algum. E aí, então, o que eu fiz? Professor, Pois não, pode dizer. por que o senhor usa essa expressão base de 10? Eu não entendo. Não é base de 10, é base 10. A base é 10. Ah, tá. É porque é a base da potência. Por exemplo, aqui eu estou usando base 2, ó, como exemplo. Mas no lugar do 2 seria o 10. Então, em vez de... Eu estou usando esses logaritmos aqui na base 10. Então, os logaritmos, como exemplo aqui, estão com este número aqui onde está 2 sendo 10. Em vez de estar 2, é 10 a base. A base pode ser qualquer número. Não só 2, como exemplo que eu dei aqui. Tá? Então, poderia ser os mesmos casos aqui, por exemplo. Em vez de 2, ó, poderia ser 10 ao cubo, 10 à sexta, base 10, conserva a base, 10, e somos expoentes. Independente da base, a propriedade é a mesma. Multiplicação de potências com bases iguais, conserva a base e somos expoentes. Então, quando eu estou carregando bases iguais, ó, base 10 e base 10. Então, não está exibido, mas, como eu disse para vocês, a única que não é exibida nesses casos é a base 10. As outras eu tenho que escrever aqui. Se fosse 2, eu colocaria um 2 aqui. Se fosse 3, colocaria um 3 e assim por diante. Tá bom? Tá bom. E aí, tendo o log de 9 sendo 3 ao quadrado, eu posso usar, então, 3 ao quadrado dessa maneira. Ah, mas como é que isso ficou 2 vezes log de 3? Porque o 3 ao quadrado eu uso aquela outra propriedadezinha de logaritmo, que é um expoente elevado a um outro expoente. Aqui é o log de 3 ao quadrado. Eu escrevo como sendo 2 vezes log de 3. Ah, qual que é essa propriedadezinha aqui? É essa. Um expoente, log de x, elevado a um outro expoente, o y. O que eu faço? Se eles estão na mesma base, ó, base qualquer, base B, base 10, qualquer número aqui, o que eu posso fazer? Potência de potência, multiplico os expoentes. Então, passa o y, que é um expoente, multiplicando o log de x, que é o outro expoente. Estou usando esta daqui, ó, essa propriedadezinha. X elevado a y, ou seja, nessa base, elevado ao expoente k. Passa a multiplicação dos expoentes na mesma base. A base é a mesma, tá aqui, ó, base 10. Ou base B qualquer aqui, tá bom? Então, usei essa propriedadezinha para cá. E aí fiquei na pendência. Ah, mas log de 5 eu não tenho essa informação. O que eu posso fazer? Aí vem um outro truque também de escrever 5 de uma outra maneira. Eu não tenho só decomposições dessa forma e multiplicação. Eu posso reescrever os valores também de uma outra forma. Tudo bem, não é truque, mas é reescrita. Vamos dizer assim que é truque, porque aí parece que é uma passagem de mágica ou de enganação. Não é isso. Tá? Então aqui, ó, vou ter 2 log de 3, vamos deixar quietinho aqui ainda. Peguei um lugar aqui que o papel não escreve, né? Vocês estão vendo aqui, só para finalizar, porque está em cima do horário, para judiar do professor. Então vamos escrever aqui ao lado. Que maravilha. Dois log de 3 mais log 5, não é a mesma coisa que 10 dividido por 2?
Estão vendo que eu só reescrevi o valor de 5. E por quê? Porque aí eu fiz aparecer um 2 ali. E log de 10, vocês vão ver que também é possível de resolver na base 10. E aí eu fico com 2 log de 3. Só para finalizar isso, vocês não ficarem sem resposta e não ultrapassar muito o intervalo de vocês. Mas, quando eu tenho divisão aqui, ó, nos logaritmos, eu faço o quê? Divisão de potências de mesma base, conservo a base e subtrai os expoentes. Então, vou subtrair. Mais log de 10 menos log de 2. 10 sobre 2, fiz log de 10 menos log de 2. E aí, quanto que eu tenho de resultado aqui nesse caso? Bom, 2 vezes 0,4 771. Depois eu ir buscar o valor que eu não lembrava exatamente o que foi informado. Mais log de 10. Vou deixar esse por enquanto quietinho. Menos log de 2, que é 0,301. Porque não é difícil log de 10. E eu vou desmembrar ele aqui para vocês visualizarem rapidamente. Bom, se a base é 10, aqui ó, a base que não está sendo exibida, é 10. Então significa o quê? Que número eu pego a base, que número é o x, que pego a base, ou qual é o expoente, eu estou chamando de x, que eleva a base 10 e que dá resultado igual a 10. Qual é o expoente que eu coloco aqui no lugar do x? Elevo o 10 e continua dando 10. Número 1? Número 1. Então, o log de 10 na base 10, ou seja, log dele nele mesmo, é 1. O expoente só pode ser 1. Por quê? Ó? Aqui para valer essa identidade, tem que ser 10 também nesse lado, ou seja, 10 elevado a 1, então o x, ou logaritmo, só pode valer 1, o expoente. Então o log de 10 na base 10 é 1. Veja que eu não preciso nem fornecer essas informações. E aí, então o resultado vai ficar 2 vezes 0,447 mais 1 menos 0,301. 2 vezes 0,4771 mais 1 menos 0,301. 1,6532 é o log de 45, aproximadamente. Só para verificar e finalizarmos a aula, 45, log 1,6532. Até aqui, precisão completa.